Primeiramente, eu peço licença para retirar a máscara. Hoje estou aqui com o Clóvis, secretário da Saúde, e venho aqui trazer para eles algumas dúvidas, algumas questões, algumas perguntas que eu sou marcado em rede social, perguntas no cidadão que me pergunta no dia a dia. Então, eu estou aqui hoje com o Clóvis para que ele possa trazer algumas informações de algumas perguntas que eu irei trazer a ele, para que ele possa responder a mim. Primeiramente, eu agradeço, Clóvis, a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar esse bate-papo, né? E trazer para o cidadão as perguntas e as informações, as respostas que você possa passar para aqueles que nos acompanham e perguntam e reivindicam, não é? É isso aí. Boa tarde, Marcelo, primeiramente. Boa tarde a todos os cidadãos. Primeiramente é um prazer receber, as portas estão sempre abertas, tanto como vereador, como cidadão, para toda a população. Vou tirar a máscara também para ficar melhor a dicção. Mas é um prazer, sempre estou de portas abertas aí para receber a todos. Ótimo, então vem aqui que a gente vai marcando algumas perguntas, vamos aqui abrir. Eu gostaria de saber do Clóvis, que é o secretário da Saúde, a respeito em relação à cardiologia. Vi que você disse em entrevista aí na TV Web hoje, que temos a Santa Casa como referência. Gostaria de saber se a Santa Casa tem portas abertas para a Cafelândia, ou se precisarmos colocar paciente grave na central de vagas e aguardar a vaga para sair, mandar para Lins, pois se precisar esperar a vaga sair e o paciente estiver grave e o paciente até vir em caso de morrer. Então, primeiramente, eu gostaria, né, de enfatizar que a saúde ela é dividida em redes, né? Existem a rede de oncologia e a rede de urgência e emergência, né? Contando outras redes existentes, né? A rede de atenção básica e tudo mais, a rede de ambulatórios de especialidade. Então, a saúde é regionalizada e dentro da região de saúde existem os locais de referência para tratamento de certas especialidades. E dentro dessa rede de saúde existe o local de referência, que é a porta de entrada da rede de urgência e emergência. Hoje, dentro da região, né, de saúde de Lins, que é composta por 8 municípios, né, a Santa Casa de Lins é referência para a rede de urgência e emergência desses 8 municípios, certo? Então a Santa Casa de Lins, ela recebe um aporte financeiro do governo do estado de R$200 mil mês para atender as urgências e emergências da região de Lins, da região de saúde de Lins. É um aporte financeiro que os municípios têm a porta aberta e vaga garantida para levar as emergências para lá. Que emergências são essas, né? Um traumatismo craniano, um AVC, um infarto do miocárdio, fraturas graves, tantas outras, né, que a gente tem aí. Então, assim, são os municípios, por exemplo, Promissão, que é um município que ele é um porte maior do que o município de Cafelândia. Existem os hospitais, o Hospital Geral de Promissão, que é um hospital estadual de médio porte, porque o Hospital Santa Casa de Cafelândia é de pequeno porte. Tá? Então existem as portarias também dos hospitais, existe hospital de pequeno porte, médio porte e hospitais que é de alta complexidade. Entendi. Então, e mesmo assim, a referência de urgência e emergência, a porta de entrada para a Promissão é a Santa Casa de Lins, como para Sabino, como para Cafelândia, como para Uru, como para Pongaí. Entendi. Então, a Santa Casa de Lins, ela recebe um aporte financeiro, né? Isso eu posso falar porque eu acompanho na CIR, né? no colegiado de gestores, secretários da região. Então, isso é aprovado por todos os gestores. Santa Casa de Lins recebe um aporte financeiro de R$200 mil mês, a mais, além do teto MAC, né? Para fazer a recepção da urgência e emergência da região de Lins. Tá? Então, o que acontece?
A Santa Casa de Cafelândia, um hospital de pequeno porte, ele tem que fazer o quê? É o pronto atendimento, que é o pronto-socorro, a clínica médica, a pediatria e a ginecologia. Certo. Esses São os e principais. as internações, né, que é pactuado, 70 leitos de internação, que é para pequena, média complexidade, pacientes que podem ficar em leito de enfermaria, que é para tratar uma pneumonia, uma gripe mais grave, etc. Né? Uma doença crônica, uma reidratação, um diagnóstico que a pessoa precisa, uma antibiótico-terapia que tem uma ferida. Então a gente tem essas pactuações. Então, Santa Casa de Cafelândia, o médico plantonista, ele tem conhecimento técnico, científico para atender um paciente infartando e fazer a cardioversão, por exemplo, né? Então ele vai lá, choca o paciente, estabiliza, medica, se necessário for, encaminha para Santa Casa de Lins. Lá a gente tem a porta aberta para essas urgências, né? Logicamente depois a gente regula isso por ficha, coloca no sistema que mandou, né? Mas tem a porta aberta para tanto uma AVC quanto para uma... É porque assim, nós não temos cardiologista no hospital, né? No hospital não. É isso que eu falei, no desenho, na portaria de um hospital de pequeno porte, não contempla um cardiologista para ficar ali na urgência, porque a gente além de ser um hospital de pequeno porte, que o cardiologista ele atua em situações, né, quando tem uma UTI cardiológica específica, né, que tem que ter um cardiologista lá 24 horas cuidando dos pacientes cardiológicos. E quando você tem um serviço de hemodinâmica, um serviço de cateterismo, e isso a gente não tem aqui no hospital, né? Logicamente que Lins existem, porque que a gente vê aqui, Lins não tem a hemodinâmica, né? Não tem, mas tem o cardiologista. Sim, mas por quê? Porque Lins ele é pactuado para ter, ele recebe esse aporte financeiro por mês para manter esse serviço lá. Sim. Porque eles precisam, porque Lins ele tem porta aberta para outros serviços, né, de alta complexidade, que tem o serviço de hemodinâmica, que tem o serviço de cateterismo. Então você pode ver que a rede é um fluxo. Então o paciente foi recepcionado aqui no Hospital de Cafelândia. Ele é enviado para Santa Casa de Lins, obrigatoriamente o CROSS obriga a gente a fazer isso, a gente não pode pular, o paciente precisa de um cateterismo, tem que passar, ficar lá. Às vezes tem pacientes que, ultimamente, ficam até 20 dias internados na Santa Casa de Lins até sair a vaga para um cateterismo, para um serviço de alta complexidade, para fazer esse exame. Certo. E aí ele não pode receber alta, às vezes o paciente está até estabilizado bem, poderia esperar em casa, mas ele não pode receber alta porque essa vaga foi liberada para ele pela rede de urgência, e não a nível ambulatorial. É porque a gente vê aqui muita reivindicação também, que a gente vê, eu fiz até um vídeo há pouco tempo atrás, que o pessoal cobra, que fala assim, havia cardiologista no hospital e a senhora prefeita tirou, né? E que não tem mais cardiologista. Eu acho que é um médico de suma importância na rede, né? Para tratar, para atender, porque um outro que é o plantão, que não é da função, ele não está preparado para essa. Se precisar, mesmo como que fica, não tem um cardiologista aí, aquele clínico geral, ele pode atender e eu não tendo cardiologista? Ele pode, como tem a conhecimento técnico para atuar. Sim, um clínico geral, um médico não digo, mas um médico que é plantonista, né, ele é o socorrista, ele tem as habilidades técnicas, conhecimento para isso. Porque eu falei assim, não é minha função, eu não estou nessa área, como fica? Não. Dentro da rede de urgência e emergência, dentro do ponto de socorro, o médico ele já se prontifica a ser um médico de pronto-socorro, ele sabe que ele tem que atuar nas áreas de urgência e emergência. E as áreas de urgência e emergência é um paciente infartado, um paciente com traumatismo, um paciente com parada cardíaca, um paciente que às vezes vai precisar
entubar, precisar colocar no ventilador. E se ele não tiver essa habilidade, não tiver falando, eu estou preparado para essa função, essa não é minha, não compete, eu não sei. E aí? Aí já é conversado com ele, e ele não pode assumir Entendeu? pronto De repente socorro. chega alguém aí, não deu Ele infartado, ele não tem. O médico ele não pode assumir Sim. um pronto atendimento se ele não tiver, porque aí ele coloca em risco a integridade dele mesmo. É por isso O que eu acho que próprio tinha que, eu CRM, penso o que próprio- devia ter o cardiologista no hospital, né? Tinha que ter. né, ali. Então, assim, existe o médico plantonista, socorrista, que ele já está ali para isso, para atender o paciente nessas necessidades. Sim. Né? Agora, aí a gente vê, estabilizou o paciente, atendeu, porque a equipe de enfermagem, tanto o médico, ele tem habilidade técnica, ele pode ir lá chocar o paciente, fazer uma cardioversão, fazer uma intubação. Eles têm conhecimento científico para isso. Você acha assim, que a pergunta que vem para mim, que você acha assim moral o médico receber para ser coordenador do pronto-socorro? Ele faz a escala e teoricamente é o chefe dos plantonistas. Faz a escala e ser chefe do plantonista. O médico que ele ser responsável pela enfermaria, sendo que quem ganha para as duas e final de semana está aqui, ela manda esses médicos que ele é chefe para passar visita. Então como que os caras vão falar não para ele? Como que fica essa indagação de pergunta aí para mim? É que eu não entendi a pergunta, ficou meio confuso, mas vamos lá. Tipo assim, você acha moral o médico receber para ser coordenador do pronto-socorro? E ele faz Você a escala tá dizendo- teoricamente e é chefe dos Se o plantonistas? pronto- Então, porque assim, o médico, o chefe do pronto-socorro, porque o pronto-socorro é uma coisa, a parte do hospital de internação é outra Certo. coisa. Né? Entendi. Vamos explicar assim Certo. por partes. Então, o pronto-socorro, ele é municipal. A parte de internação, Já é da de visita, Da já Irmandade, é da não Irmandade, é da Santa Casa. Por mais que esteja sob intervenção, a gestão é nossa, mas são coisas distintas. Entendi. Né? Vamos lá. O pronto-socorro, ele poderia estar alocado aqui na Santa Casa, como ele poderia estar alocado em qualquer outra unidade de saúde. Por exemplo, no centro de saúde, poderia Entendi. funcionar como uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Certo. Né? Mas vamos lá. O médico, ele é designado, a função dele é somente restrita ao pronto-socorro. Coordenar a escala dos plantonistas do pronto-socorro, desenhar protocolos e discutir a parte técnica com os outros médicos, né? Certo. De igual para igual. Entendi. Né? São a mesma formação, eles têm uma competência. Então, ele, enquanto profissional médico com a formação, ele tem como, né, conhecimento técnico e científico, embasado até pelo Conselho de Medicina, para discutir com o outro médico uma conduta Entendi. que ele teve. Agora, então assim, chefia é a mesma coisa a enfermagem. Existe um enfermeiro-chefe que é o enfermeiro RT, responsável técnico, responsável pela enfermaria e responsável pelos outros enfermeiros e pelo técnico de enfermagem. Por que tem que ser enfermeiro-chefe de enfermeiro? Porque ele tem formação técnica na enfermagem e tem conhecimento específico para discutir com o outro enfermeiro. Agora, um médico, ele não pode discutir com a conduta de um enfermeiro. Sim, ao contrário também. Então, por isso que existem as responsabilidades técnicas e as competências dentro das áreas. Entendi. Outra coisa que chega que o cidadão fala para nós, Clóvis, que pergunta aqui para mim assim, o paciente quebra a perna no domingo e o ortopedista só passa a visita na terça. Acontece isso? Não existe. Do paciente quebra a perna hoje, só terça-feira que o ortopedista vai fazer a visita? Não. Existe o quê? Existe uma escala de disponibilidade de ortopedia, que é isso que a gente está alocado aqui, isso o hospital recebe para fazer, como existia a escala de disponibilidade da cardiologia, que também era a distância. Né? A gente não tinha um cardiologista fixo que ficava aqui dentro da Santa Casa, ele ficava à distância.
É a mesma coisa hoje. Hoje a gente tem alocado e recebe recursos para isso do ambulatório de ortopedia. Então a gente tem que ter os ortopedistas que fazem o ambulatório, que faz a internação e as cirurgias, e o ortopedista que fica na escala de disponibilidade para as emergências. Entendi. Então assim, chega uma emergência, né? O plantonista que está lá no pronto-socorro, ele vai avaliar e ele vai falar, olha, eu tenho condições de atender essa emergência ortopédica. Se a pessoa fraturou, eu posso. Quem vai dar mesmo? Isso, aí o plantonista ele vai e encaminha, fala, esse precisa de uma intervenção de um ortopedista. Às vezes, se for uma urgência, uma fratura que precisa fazer a cirurgia, a intervenção no mesmo dia, certo. Os ortopedistas são acionados e eles vêm no dia, já fazem na madrugada, na noite, no dia, a cirurgia. Tem que ser feito com o paciente. Para atender. Né? Se essa fratura, essa intervenção, ela não é urgente e pode ser feito como uma cirurgia eletiva, uma cirurgia agendada, aí o paciente ele é internado, né? Sim. Ou pede para ele voltar para casa e agenda a cirurgia dele, ele volta e faz a redução, ou faz a imobilização, ou faz a cirurgia. Ótimo. Então são situações distintas, depende, né? Logicamente uma fratura de fêmur, por exemplo, e a pessoa é idosa e tem sérios riscos, ou até mesmo uma pessoa mais jovem, que o fêmur tem certos riscos, logicamente já vai fazer a cirurgia. É aqui que eu vi, nós falamos, né, que eu disse aqui, você viu que também que na entrevista na TV Web, sim, que você disse lá que não compensa termos cardiologista aqui, pois somos um hospital de pequeno porte e não temos hemodinâmica, já foi falado, né? Uhum. E nem recursos para cardiologista trabalhar. E a Santa Casa de Lins também não tem hemodinâmica. E o que você me disse sobre isso, que você já falou sobre, né? Sim, já relatou no começo, relatei né? no começo, Que já falou, né? Nós chegamos nesse lá ponto existe a UTI, pacientes específicos. Aqui e também lá o que tem me chegado muito aqui em relação a chegar em pronto-socorro, que vem sendo muito criticado pela população, que ele recebe como plantonista, recebe como chefe de pronto-socorro e recebe como clínico. Onde está a valorização dos nossos médicos? Esse é um caso do relação do quem recebe pronto-socorro, né? Entendi. Então, ó, são funções distintas, né? Certo. Ele tem uma função de gerente de pronto-socorro, que o gerente de pronto-socorro, a função é fazer escala, organizar, correr atrás dos médicos para manter o pronto-socorro sempre com um profissional, né? Na falta de um médico, ele substituir ou ele assumir esse plantão e fazer os protocolos de atendimento e cobrar dos médicos a conduta, a postura ideal que precisa ter. Outra coisa é ele fazer o plantão, entrar na escala que recebe também pelo plantão que ele está fazendo, né? É uma outra função. E aí a outra função é médico da clínica médica, que faz a internação, né? É responsável por passar as visitas. Aí ele faz as visitas, mas num horário contrário, ou antes, ou vem mais cedo, de madrugada, ou à noite após o plantão no pronto-socorro. Então, são coisas, serviços distintos. Também aqui que me chega também uma denúncia que em finais de semana não temos especialistas como ginecologistas na Santa Casa. Temos as portas abertas para Lins, se caso alguma gestante precisar fazer uma cesárea. Temos, pela rede de cross, de urgência, né? Chega uma gestante aí, a gente, nos finais de semana, a gente realmente não tem o médico ginecologista obstetra que fica à disponibilidade de plantão, mas tem algum obstetra na cidade, a gente entra em contato, ele acaba vindo fazer, como já ocorreu várias vezes.
Quando não tem, a gente encaminha, coloca na cross e transfere para Santa Casa de Lins. E lá é feito. A gente tem essa pactuação, a gente tem essa conversa com a Santa Casa de Lins para dar esse aporte para a gente. A gente pensa. É só para dar uma informação também. Quanto que o município repassa para a Santa Casa de Lins? Em valores, vocês sabem informar assim? Quanto que o município repassa? O município, ele fez uma subvenção. Eu lembro que aprovou uma subvenção, Câmara, mas sobre o Covid, né? Entendi. Foi relacionado, então acho que foi 30 mil reais, 3 parcelas de 10 mil, né? Sim. Que foi aprovado de subvenção, mas foi lá no mês do ano, né? Então eu indaguei que não tinha vindo o contrato do convênio, trimestre. aquele repasse não havia. Eu tinha votado contra porque não tinha o contrato junto do convênio dessa. Eu não tinha, então não votei contra. Foi feito esse repasse. A favor disso, mas contra o que tinha, não tinha documentos, né? Foi feito esse repasse este ano disso aí para Santa Casa de Lins, para ajudar, porque Santa Casa de Lins está passando por um momento financeiro muito crítico, né? E como ela estava recebendo muitos pacientes nossos aqui cafelandenses ficaram na UTI lá, né? A gestão achou por bem ajudar, porque realmente a Santa Casa estava numa situação muito difícil. Então, fez essa ajuda aí de 30 mil reais, mas referente aos atendimentos Covid que a Santa Casa prestou para a população de Cafelândia. Agora, os outros atendimentos, a gente não passa nenhum recurso. Por quê? Porque já existe aquilo que eu falei no começo da entrevista. Certo. A Santa Casa de Lins, ela recebe um aporte financeiro do Estado de 200 mil reais por mês para atender a região. Dentro desses 200 mil reais já existe recurso de Cafelândia, que é da rede de urgência e emergência. Para atender. Certo. Então é uma parcela dos nossos impostos. E tem um repasse que vai para eles para atender o cidadão que precisa. Que vai para eles para atender o cidadão que precisa. Ô Clóvis, eu tenho visto muito pessoal assim, tem reclamado também de falta de medicamento de alto custo. Hoje vi uma pessoa fazendo um vídeo, está precisando do meu remédio, faz 2 semanas e não tem remédio de alto custo no posto de saúde, tá? Também essa reclamação de alguns remédios que faltam também, em respeito ao alto custo. Isso. É isso que eu gosto sempre de explicar, bem explicadinho. Existem os medicamentos do componente básico, que são os medicamentos da atenção básica, né? Que são ali para tratar uma hipertensão, um diabetes, um colesterol, uma infecção, uma gripe, tem lá, né? Que a gente tem isso na rede. Existem os medicamentos que são de alto custo, que a gente fala, que são de competência do Estado fornecer para o cidadão. E realmente está tendo muita falta de medicamento de alto custo, tá? Eu recebi até uma listagem. Essa semana teve uma reunião dos gestores, dos secretários de saúde da região, que a gente reivindicou lá no DRS de Bauru. Para repassar remédio que vocês têm. Isso, um posicionamento da Secretaria do Estado sobre essa medicação de alto custo. Porque é um problema que Cafelândia está enfrentando, Sabino está enfrentando, Lins está enfrentando. Sim, é a cobrança, né? Então, que é a região toda. Porque falta do medicamento. A falta desse medicamento do alto custo. Entendi. Que existe na rede de alto custo e o Estado não vem fornecendo. Que acaba que às vezes judicializando isso, né? Ô Clóvis, se a gente finalizar assim um pouquinho, a gente vem aqui, tem a Edivanda fez uma pergunta e me marcou. Ela fica aqui, fez uma pergunta aqui, por que os nossos médicos estão pedindo exoneração? Por exemplo, Dona Marina, psiquiatra, Dr. Marco Aurélio, doutora Daniela Bredarial, e soube que por esses próximos dias tem mais 2 médicos que vão pedir exoneração. Quero também entender por que acabou a cardiologia da Santa Casa. Paciente infartado, não tem cardiologista. Esse aqui você já respondeu, né? E estão trazendo médico de fora. Algum vereador tem essa informação? Então, traga você. A cardiologia eu já respondi, né, no início da questão. Então, é para dessa exoneração dos médicos. Isso. A doutora Marina, né, que é médica psiquiatra do CAPES. Então, assim, a saída da doutora Marina foi uma saída muito natural, tranquila, né? Não saiu assim com mágoas da gestão, não brigou, não foi nada disso. Como eu recebi algumas perguntas, o que aconteceu, né, com a doutora Marina? Não,
É pelo contrário, né? Até quando, se ela quiser voltar para a rede trabalhar, as portas vão estar abertas, né? Certo. Mas o que acontece? Ela chegou já em mim, né, para conversar, falou, há 2 meses atrás, falou, Clóvis, olha, eu estou pensando, eu vou pedir exoneração, eu não estou conseguindo conciliar minha carga horária de médico psiquiatra com o meu consultório. O meu consultório está tendo muita demanda e para mim eu vou precisar optar, né, por um ou por outro. Mês que vem vou sair de férias e vou pensar bem na decisão, mas eu já estou quase decidido por optar pelo meu consultório, né? Que, querendo ou não, é mais rentável para ela, né? Certo. Consulta particular, já é uma coisa mais tranquila. Então, foi uma opção dela, uma decisão particular, mas que a gente já vinha conversando, amadurecendo, já vinha informando há algum tempo. Então, o que aconteceu? De antemão dessa informação dela, a gente já estava procurando um médico para substituir, que é o Dr. Luciano, que já está atendendo no CAPS há 1 mês, né? Certo. Assim que a doutora Marina saiu de férias, ele começou a substituir. Certo. Então, o Dr. Luciano, ele tá aí atendendo, né? E, assim, por hora até agora, assim, só estou ouvindo elogios dele, tanto a equipe, a população está gostando muito do trabalho dele. Assim, infelizmente, a doutora Marina é uma excelente médica e vai ser uma perda. Eu vi algum cidadão no CRAS lá, né? Que também, nossa, adorava ela, uma perda grande uma para perda nós. Grande, realmente, elogiaram muito no município. É uma excelente profissional, de uma competência, de uma responsabilidade. Que do doutor do Marco Aurélio também, da doutora Daniela Vidarão. O doutor Marco Aurélio vai ser bom pedir exoneração, não sei se o doutor Marco Aurélio já saiu a exoneração dele também há mais de 1 mês, né? O que acontece? O doutor Marco Aurélio, ele é médico clínico geral do município. Mas já faz 2 anos e pouquinho, ainda na gestão do Zampieri, ele pediu afastamento porque ele concluiu, porque ele é médico prescritor do CAPS na época, ele concluiu a especialidade de psiquiatria e conseguiu emprego lá no CAPS de Lins. Então ele trabalhava 40 horas lá e ele optou por ficar na especialidade dele lá em Lins, porque aqui no município ele era clínico geral, o concurso dele é de clínico geral. E ele pediu afastamento de 2 anos, né? E aí agora terminou esse afastamento dele de 2 anos e ele teve, por não conseguir, por estar em Lins com a carga horária de 40 horas e não conseguir conciliar, voltar com a carga horária daqui, que é um médico em 12 horas, ele não tinha como, porque também o horário de atendimento das nossas unidades, que é das 7 da manhã às 17, é o horário que ele está lá em Lins, ele não conseguiu. Dá para fazer. Ele também optou por continuar em Lins, né? E aqui você também a doutora Bridariola, a doutora Daniela também foi no início do ano a exoneração dela, lá em janeiro, fevereiro, né? O que ocorreu também foi essa questão, né? A doutora Daniela, como todos sabem, ela é médico anestesista aqui da Santa Casa, né? Presta um serviço aqui, uma ótima profissional, sem dúvida. Também foi uma perda, a população também gostava muito dela lá, excelente profissional, atenciosa com os pacientes, foi realmente também difícil, né? A saída dela de lá, a população sentiu muito. Só que também ela, por ser médico PSF, o concurso dela ser 40 horas lá, ela também não teria que optar, ou deixasse a anestesia aqui da Santa Casa, que é né, ela fazia na época de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia, né? Ou ficaria lá no PSF. E ela optou ficar aqui. Né? Porque os dois não dá, tá dando conflito, questões de tribunal de contas, são uma outra coisa particular. Para finalizar a pergunta, Clóvis, que me chega também, cidadão, hoje chegou para mim, até uma paciente, uma pessoa que veio para ser atendida, que trouxe a filha, ele precisa e fica assim, mas eu vou lá no hospital, o médico não olha nem na cara da minha filha, ele fala de longe, ele atende assim, não fala o remédio, não fala nada, atende assim, eu fico nervoso que minha filha está lá com problema, o médico de longe atende, não presta, não dá atenção, fica lá em cima da criança, vê o que é o problema, e de longe atende, tem recebido essas reivindicações.
essas reclamação também, Clóvis, de médicos aí, Sim, sim. de um mais carinho e atenção com o paciente, trazer, olhar com carinho, avaliar, né? O que eu falo sempre em reuniões com os médicos, até com o Dr. Paulo, que é o Sim. coordenador Tem recebido do muita reclamação Sim, com sim. você. Sabe, pela rede social você vê, né? Sim, Pra sim. hoje, não sei o quê. O que a gente preza? Um atendimento humanizado e de qualidade, Sim. né? Mas o que eu falo? Para algumas pessoas que veio aqui, recebi algumas reclamações, recebi algumas mães durante Sim. a semana, até semana passada, essa semana, me traz por escrito que administrativamente eu consigo corrigir essas falhas, coisas. Se esses eu tiver problemas. uma prova Sim. por escrito, eu consigo questionar a conduta, a avaliação. O Isso. que a gente fala? O pronto-socorro, Inclusive eu vi uma cidadão que acho que fez por escrito alguma coisa e mandou para você, que mandou. publicou na rede social lá, uma por escrito, né? isso, mandou, ela veio conversar comigo, E trouxe por escrito trouxe, Feito de próprio punho. realmente assim, às vezes para a população, Isso a é bom, válvula, né? Poder, sim, sabe, difícil. a válvula de escape da população às vezes é a rede social, É isso. porque também tem aquela cultura que às vezes acha uma dificuldade, mas assim, eu sou de fácil acesso, Não, sim. falo sim, para a tá, população sempre, Tem olha, porta marca, aberta. tem porta aberta, a população pode marcar um horário comigo, vir, Sim. conversar, trazer sua reivindicação Sim. por escrito. Porque eu falo assim, Que às vezes tem indignado alguma coisa, né? documentando, eu tenho Como agir, embasamento, né? como agir. eu Chegar tenho e chamar o profissional e falar, olha aqui, ó, abrir um processo administrativo. O que está Sim, acontecendo? isso aí. Vamos. Porque só de boca, né? Só não de adianta. boca ou na É. rede social, Não adianta. infelizmente, eu não consigo. Coloca você cidadão, faz a escrita, né? Sim. A sua denúncia aí, alguma Existe coisa. esse canal que é Traz direto pro até a secretário. mim, ao secretário. Pra Existe a ele ouvidoria na Santa Casa, que a L de assistente social, ela Sim. é ouvidora, responsável pela ouvidoria da Santa Sim. Casa, que recebe também essas reclamações por escrita, atende as pessoas ali também. Então, tem esses canais que as pessoas podem. Logicamente que às vezes a rede social, na hora do calor do momento, as pessoas acabam descarregando lá, é uma válvula de escape. Mas assim, na rede social, infelizmente, a gente não consegue resolver o problema. Mas tendo isso documentado, a gente abre um processo administrativo e a gente vai tentar corrigir da melhor forma possível. E aí, se o profissional não se enquadrar no que a gestão quer, no atendimento da população de qualidade, aí a gente toma outras providências. Sim, então aí, hoje foi esse bate-papo, qual a gente teve essa oportunidade de estar aqui conversando com o Clóvis, secretário da Saúde, trazer as informações, trazer as dúvidas, que o cidadão indaga, marca aí o vereador, olha, toma providência, veja isso. Então a gente trouxe aqui informações que a gente são cobrado todos os dias, eu na qualidade de vereador, trago aqui essa mensagem ao secretário para que informe ao cidadão e tire as dúvidas, as conclusões, e você aí, cidadão, tem algum problema, não foi bem tratado, não foi bem atendido, faça sua denúncia, traga para o secretário, para que ele possa agir, abrir instalar o seu processo administrativo, para então averiguar se está sendo atendido ou não. Então hoje nós estamos aqui com o secretário Clóvis, finalizando o nosso bate-papo, né, que para levar a você, cidadão, o que realmente é as dúvidas que o cidadão nos pergunta sobre a saúde do município. Eu agradeço o Clóvis aí, mais uma vez, essa oportunidade da gente estar aqui, levando esse bate-papo. Agradeço o Alisson Petrans que está aí no vídeo, meu filhão Adi que está aqui junto, acompanhando, né, Adi? Também sempre junto com a gente aí, acompanhando, participando aí. Então, Clóvis, eu agradeço mais uma vez, né? E se você quiser finalizar, a gente finaliza o vídeo. Sim, sim. Eu que agradeço, Marcelo, digo que as portas da Secretaria estão abertas a você e a toda a população e a todos que tiverem alguma dúvida, alguma reivindicação, que traga nós, traga sugestões. A gente está aqui para trabalhar, para fazer uma saúde melhor para todos, né? Para toda a população, para o povo e de qualidade. Eu agradeço a todos, agradeço Marcelo. Quer falar? Fico à disposição. Então tá bom, mais uma vez agradeço. Fique ligado, acompanhe nossos trabalhos, nossos vídeos aí. Compartilhe, curte, comenta. Tá aqui o Adi, manda marcar, né, filhão? Para comentar. E obrigado, Clóvis, mais uma vez. Tamo junto, Marcelo Rubi.